milhões de reais. Esse é um dado, assim, eu volto a dizer assim, para mim não é tão, é importante, mas não é o mais importante, porque se a gente precisar no final do ano de uma suplementação de mais 10 milhões, de mais 20, o governo suplementa, porque não deixa a folha sem pagar, vai ter que pagar a folha de qualquer forma, dezembro, claro. Custeio, a mesma coisa. Custeio, nós tivemos uma evolução muito boa no custeio da universidade. Nós saímos de 2006 de 18 milhões para, eu vou jogar logo 2011, né, que é melhor, para 2011 para 46 milhões. E aí, eu quero colocar que isso é importante, porque isso mantém a máquina, aí também você paga diárias, o custeio em geral, as empresas terceirizadas, tudo isso que mantém a máquina. Mas eu quero chamar a atenção para um dado, a meu ver, que é o mais importante, que nós conseguimos, de alguma forma, alterar um pouco essa questão dos investimentos. Como? Leonardo pediu a palavra. Mas eu posso concluir, então? Claro. Então, o que eu acho que é o mais importante, a meu ver, e aí é quando a gente entra nessa esfera dos investimentos. Os investimentos na universidade eram muito pequenos até 2006. Continuam aí em 2006, nós tínhamos problemas seríssimos da base científica e tecnológica. Nós temos uns dados que nós apresentamos até agora por recredenciamento, que foram muito interessantes, quer dizer, que nós avançamos muito nessa área do investimento. Aí vem a pergunta da professora Socorro, que a gente precisa conversar. Avançamos, mas foi o suficiente? É preciso mais? O que é preciso mais? Então, nós tínhamos 14 milhões de investimentos em 2006. Aí, quando chega 2007, ainda nós diminuímos um pouco para 13.400. Por quê? Porque uma parte do recurso, a gente lembra que a ANACI, na época da ANACI, precisava de pagar os REDAS, foram tirados do investimento 1 milhão e pouco, nós caímos para 13 milhões e 400. Em 2008, nós recuperamos isso, fomos para 16 milhões. Mas o grande salto que a gente deu foi de 2008 para 2009, quando a gente fez uma discussão muito forte com a Secretaria da Educação, e a gente precisou de uma suplementação dos 16 milhões, nós conseguimos ampliar os 16 milhões no final do ano para cerca de 26, e nós conseguimos garantir que em 2009 o nosso investimento pulasse, então, de 16 para 33 milhões, ou seja, foi um aumento de 98%. Que dado, hein? Por que eu chamo a atenção para esse dado? Porque é o seguinte, uma vez você tendo um valor desse, dificilmente no próximo ano eles cortam. Eles podem até não lhe dar um aumento mais significativo, mas nós não cortamos mais o investimento. Então nós tivemos um salto aí de investimento para a universidade que foi assim fundamental, que foi aí quando ele permitiu algumas coisas assim, por exemplo, essa videoconferência mesmo, comprar videoconferência, toda aquela parte, os computadores, as partes das obras, que a gente acabou com muitas obras na universidade, permitiu aquele investimento na pesquisa, quase 5 milhões, 3 a 5 milhões de reais na pesquisa, os cursos de pós-graduação, que entraram aí também mais fortemente nesse período, foi o que segurou um pouco a gente, teve essa capacidade de ampliar com os nossos investimentos, 33 milhões. Aí, em 2010, esse recurso de investimento também ficou nessa mesma faixa, 33 milhões, aí já é a época, me parece, já não é a época mais de AD1, né? Aí a secretaria já botou um pé um pouco mais no freio e aumentou um pouco lá, vocês podem ver, o recurso para pessoal. O recurso para pessoal subiu de 158 para 179. Mas é como eu disse, se nós conseguimos esse aumento, mesmo que não tivesse um aumento significativo, não tirava mais, como não tirou, ficou com isso. E agora, para 2011, nós conseguimos aumentar esse investimento em mais de 23%. Ou seja, nós passamos dos 33 para 40 milhões de reais de investimento. Quer dizer, esse recurso, esse valor de investimento, assim, para nós, para as nossas condições hoje, para o que nós temos, quer dizer, a partir do que foi investido em 2009, 2009, em que foi, eu considero assim, um grande salto nos investimentos da UNEB, e que permitiu também que a gente pegasse os recursos que os departamentos recebiam. Os departamentos recebiam em 2006 5 milhões e 700
passaram a receber 12 milhões nesse período, mais que dobrou os recursos dos investimentos, fato que, inclusive, a gente estava até discutindo agora, demonstra que a gente está precisando investir um pouco mais em capacitação, em treinamento dos gestores e sobretudo dos gerentes administrativos e financeiros, para poderem gastar em tempo mais rápido e gastar com qualidade, porque hoje nós temos um dos nossos problemas é o seguinte: do ponto de vista do investimento, nós não temos grandes problemas, nós precisamos gastar e gastar bem para que o recurso chegue, porque a Fazenda olha o seguinte: ontem mesmo para eles liberarem, eles liberaram todo o dinheiro de maio, todo, não tem um centavo de maio mais a receber, coisa que antes o mês de maio era pago no final, a gente conseguiu antecipar, eles não devem um centavo a gente. O nosso grande problema, e aqui nós estamos falando entre colegas e, enfim, diretores e tudo mais, é que a gente possa agilizar um pouco mais para a gente gastar esse, porque quanto mais você gasta o dinheiro, mais há a possibilidade de chegar mais dinheiro. Eu vou lá, eu faço do orçamento, eu vou muito na fazenda ver, o cara chega assim: mas Luiz Paulo, como é que ele está pedindo? Por exemplo, ontem mesmo, né? Nós fomos pedir o recurso dos departamentos. Quando nós fomos olhar lá na fazenda, os departamentos tinham em caixa, quando soma tudo, R$1.200.000. Desde abril. Aí nós conseguimos mais a cota de maio agora, que é R$900.000, ou seja, eles vão para 2.100.000. Então, o dinheiro, ele tem. Agora, é preciso que a gente crie uma possibilidade de melhor agilidade e tudo mais. Isso tem problema desde assim, muda diretor, quando o diretor começa um ano, ele está pegando ali a coisa, vai criando dificuldade, às vezes muda um coordenador administrativo, enfim. Mas isso são meios que a gente tem que agilizar para que se gaste com mais eficiência. Agora mesmo, nós conseguimos passar recursos para os programas pós-graduação. Foi um volume pequeno, inclusive quase R$200.000, um volume pequeno, a partir de uma conversa e de uns e-mails que trocamos aí. Tal. E há a possibilidade de mais recursos para a pós-graduação agora. Há um edital, do Proforte, que nós colocamos R$400.000. Entendeu? Agora, e há a possibilidade de colocar mais recursos ainda dentro desse quadro orçamentário que nós estamos colocando aqui. Bom, o que eu quero dizer com tudo isso? Passa por favor, esse quadro número 4 aí. Nesse sentido, foi o que houve nessa evolução, de uma comparação de períodos anteriores com esse agora, nós tivemos uma evolução em pessoal de cerca de 80%, 80,85%. De crescimento de funcionários, professores? Não, estou falando de recurso orçamentário. No custeio, cerca de 65% e de investimento, 115%. Eu acho que, assim, uma instituição, ela só cresce com investimento, não adianta. Você pode ter dinheiro para custeio, mas se você não tiver dinheiro para investir para laboratórios, para investir na pesquisa, você não vai crescer nunca, você vai manter a máquina, pode ter pessoal, tudo bem, vai ter custeio, pagando, mas se você não tiver investimento, então eu acho que esse foi o grande salto que nós conseguimos, e isso conseguiu com uma espécie de um convencimento muito forte com a Secretaria Sistêmica, quando a gente levou o plano estratégico da universidade, levou o PPA, fez um plano de metas, mostrava sempre os resultados positivos, sem perda da autonomia da universidade, a capacidade que a universidade tem de aderência ao processo de desenvolvimento do Estado. Então, mostramos algumas coisas relacionadas com o próximo Bahia 2015, mostramos aquela questão ali da Ferrovia Oeste e Leste, como os departamentos que a UNEB tem nesse corredor e o que poderia, no futuro, em se pensar de expansão, se pensar com esse foco, e não antigamente, como foram criados vários departamentos com nenhuma aderência com o desenvolvimento do Estado e nem com as próprias vocações locais e regionais. Então, isso a gente tem ganho nesse sentido. E aí tem um quadro, novamente, o outro, para mostrar para chegar na parte segunda da fala da professora Socorro, que mostra um pouco isso que eu falei lá, dos investimentos da universidade, que foi um crescimento exponencial. O outro quadro também reflete isso, eu vou passar para o outro, passo o outro, reflete um pouco isso. Pode passar o outro, por favor? Reflete um pouco isso, e o outro é um quadro que compara esses dois períodos, tá? O último quadro. Bom, o que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer o seguinte: nesse período, a universidade, eu me lembro quando nós entramos aqui em 2006,
Nós tínhamos problema de luz que cortava por falta de pagamento, água, nós nunca mais tivemos. Podemos ter aqui ali um problema por equívoco das... Enfim, não temos problemas com